Olá, dando continuidade aos programas do SUS, depois de nós compreendermos a Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio de Saúde da Família, para ampliar e qualificar a rede de atenção e cuidado aos usuários do SUS, a gente tem o programa Melhor em Casa. O objetivo da aula de hoje é apresentar mais essa modalidade de acesso, de tratamento à saúde, bem como ela é complementar e necessária para muitas pessoas que às vezes não têm condições por temporárias ou definitivas de ir até a unidade básica de saúde. E o objetivo do Melhor em Casa é promover a reabilitação, minimizar os agravos, bem como estabelecer ações de promoção e prevenção à saúde. A ideia é conhecer o contexto familiar, estabelecer vínculos de cuidado e envolver todos os entes no cuidado com essa pessoa doente, bem como gerar autonomia e responsabilidade no autocuidado. Como a finalidade da estratégia Melhor em Casa é gerar esse cuidado, vale a pena a gente retomar uma definição que é muito importante para a gente entender quem é cuidado, quem é cuidador, né? Para entender essa dinâmica no contexto familiar, bem como o impacto do processo de saúde e doença na família. Então, cuidado, para Leonardo Boff, é o que se opõe ao descuido e ao descaso. Isso é cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Então, muitas vezes, o indivíduo adoece e a dinâmica familiar muda porque agora precisam cuidar dele. Se ele era um ente ativo naquele grupo familiar, por exemplo, o pai daquela família, o provedor daquela casa, isso vai ter um impacto significativo na vida na dinâmica daquela família. Aqui ao lado tem duas árvores, né? E é sobre elas que eu gostaria de falar em relação a esse cuidado. Então, nós podemos observar a árvore A, que ela é mais robusta, mais volumosa, e a árvore B um pouco frágil. É assim que nós olhamos as pessoas doentes, como mais frágeis. E se um galho da árvorezinha B vir a quebrar, nós vamos focar toda a nossa energia e atitude pensando em restabelecer aquela árvore mais frágil, considerando doente. Então, se nós fôssemos especialistas em árvores, pensaríamos em estratégias para melhorar a qualidade dessa árvore, sem considerar que essa árvore também poderia melhorar por si só, pelo seu processo natural de cura e reparo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes se desprende toda a energia para cuidar de uma pessoa e não dá a ela o envolvimento necessário no processo de saúde e doença. Então, cuidar de alguém exige também que aquela pessoa tenha autonomia no cuidado e que ela faça parte no processo de recuperação. Porque senão, quem vai adoecer é o cuidador. Então, é muito importante a gente entender cuidado principalmente no contexto domiciliar. A partir do momento que o SUS propõe o Melhor em Casa, ele viabiliza o princípio de cuidado integral, né, de atenção à saúde na esfera global, mas o indivíduo também tem que entender que ele é parte nesse processo. O objetivo dessa aula, quando a gente trata de atenção domiciliar, de contexto familiar, é entender nessa definição de cuidado no contexto familiar, a autonomia do cuidado, o indivíduo como participante no processo de recuperação, né? Ele precisa estar envolvido no processo de recuperação, né? Ele precisa saber qual é a sua parte e como ele pode fazer para ajudar nesse processo. Como é o impacto da doença na família, como a família vai interagir com uma mudança conceitual ou mesmo uma mudança real no seu ambiente familiar. Entender o que é família e os seus cuidados, né? E aí a gente vai abordar ferramentas que são de conhecimento familiar, que seriam como fotos dessa família, dessa dinâmica familiar, que são o genograma e o ecomapa. O primeiro passo do ponto de vista
da visita da atenção domiciliar é a autonomia. Então, a autonomia é extremamente importante ou, de certa forma, indispensável para que seja feito um cuidado domiciliar. Nesse contexto, a autonomia está intimamente relacionada com o cuidado. O indivíduo que ele não participa, que ele não toma decisões a respeito do seu processo de doença, ou alguém toma essas decisões por ele, ele não se sente envolvido, ele se sente incluído desse processo de cuidar. Então, é importante, quando se dá atenção domiciliar, é que todas as pessoas passem a ter conhecimento a respeito do processo de doença. O indivíduo, a pessoa que está doente, tem a capacidade de decidir, de processar e até mesmo de gerar soluções para o seu próprio cuidado. O que a gente pode dizer em suma? O doente, às vezes, ele precisa ser ouvido nas suas expectativas. E mesmo que essas expectativas sejam diferentes dos familiares, é através dele que nós vamos buscar a solução. Porque a autonomia e a decisão do indivíduo em relação à sua saúde é muito própria. E isso é importante a gente considerar. Então, a partir da atenção domiciliar, nós vamos encarar isso como uma visita domiciliar. O que seria uma visita domiciliar? São um conjunto de ações sistemáticas que viabilizam o cuidado da pessoa que está com algum processo de doença, seja uma dependência física, uma dependência emocional, ou mesmo alguma intercorrência que dificulte a realização de programas de saúde estabelecidos pelas unidades. Os conflitos, as interações e as desagregações fazem parte do universo da família. Então, quando a gente está interagindo com uma família por conta de um membro que está num processo de adoecimento, é muito importante observar qual é o impacto na vida desse familiar, na vida destes familiares. Uma das coisas mais importantes de lembrar em relação a cuidado, em relação à dinâmica familiar, é que muitas vezes o cuidador, ele não pediu para ser cuidador. Foi aquele que ficou para cuidar. E muitas vezes, se eu considerar por ciclos de vida familiar, às vezes quem fica para cuidar de um adoecido geralmente é uma pessoa mais velha, mais idosa, com um ciclo de vida diferente, com necessidades diferentes, às vezes precisando também de cuidado. A assistência no domicílio, ela é ampla, ela exige da gente uma capacidade de ouvir, porque assistir no domicílio é cuidar da saúde da família com integralidade, dinamicidade, entender a dinâmica familiar, como que essa família recebeu esse diagnóstico, esse doente, como ela está se organizando. Porque é muito importante a gente entender que a família, no primeiro momento, quando ela tem um familiar adoecido, ela se volta para si e se organiza dentro desse contexto. Então, ela gera uma organização própria que pode ou não dar certo, mas nós temos que ter a capacidade de observar essa dinâmica, perceber essa dinâmica e, caso ela precise de orientações, a gente vir a dar. Lembram que é muito importante que a gente dê autonomia para as pessoas resolverem seus problemas. Nós vamos facilitar ou mesmo apoiar em momentos que essa família não entender para que caminho deve seguir. Então, um ponto importante na atenção domiciliar, na assistência domiciliar, é entender que os cuidados com a saúde nunca foram exclusividade dos médicos e enfermeiros. Nós já falamos sobre isso, que o indivíduo ele tem muita parte na responsabilidade no seu processo de saúde e doença. Então, a partir dessa ideia, nós vamos estar apoiando a família desse ponto de vista. Aqui só para reforçar o que é um contexto familiar, o que é uma dinâmica familiar frente a um processo de doença, a gente tem a história do Sr. José, uma história fictícia, é claro, mas o Sr. José foi vítima de ferimento de arma de fogo e ele ficou acamado por uma lesão grave na coluna e ele passou a ficar dependente dos seus familiares e quem se tornou a cuidadora dele foi sua esposa. A sua esposa ficou sobrecarregada porque tinha que cuidar dele, que não se tornou um paciente fácil,
com muitas necessidades por conta da falta de movimento, e ainda os afazeres da casa, o preparo com a comida, a higiene, tudo isso era por conta dela. Em conversa com a assistente social, ela sugeriu que fosse contratada uma cuidadora. E essa cuidadora, contrariando as expectativas, agrediu o paciente. E então que gerou um processo de maior revolta e afastamento desse paciente. As pessoas que ela podia contar não estavam tão envolvidas com essa história, e esse paciente ficava cada vez mais restrito ao leito, levando mais sofrimento a essa cuidadora, a essa esposa, desculpe. Entender que processos assim ocorrem, aqui só está uma dinâmica em linha reta, mas a gente entender que esses processos ocorrem e na grande maioria o cuidador acaba se encontrando sozinho diante de tantas dificuldades. E aí é a hora que a equipe pode auxiliá-lo em estratégias para melhorar essa dinâmica familiar. Então, num contexto mais amplo, o que seria família? Família é um termo grande, mas vale pensar que qualquer pessoa que se considera, qualquer grupo de pessoas que se consideram família, são família. Então, família é um modo de viver. E isso é importante porque, estando dentro de uma casa, eu posso ser uma família grande, posso ser uma família pequena, uma família múltipla, que nós vamos ver a seguir, os tipos de família, mas todas elas têm um laço, todas elas têm uma inter-relação que pode produzir sucesso ou fracasso, mas que caminham juntas e constroem um indivíduo tanto na sua saúde quanto na sua doença. Então, antes da gente entender a abordagem familiar, de entender o que é a família do outro, eu preciso me perguntar o que é uma família para mim? Qual é o conceito de família para mim? Então, se eu tenho esses conceitos claros, se eu enxergo a minha dinâmica familiar claramente, eu vou conseguir enxergar essas ferramentas que a gente vai discutir lá na frente e ver como ela pode ser boa e produtiva para tanto minimizar problemas de saúde como problemas relacionais. Eu gosto dessa definição de família de Nathan Ackerman, que ele fala assim: família é um modelo universal para o viver. É uma unidade de crescimento, de experiência, de sucesso e fracasso. Ela também é uma unidade da saúde e da doença. É tão profundo isso porque nós achamos, né, que a nossa família, por mais complexa que ela possa ser, por mais problemática que ela possa ser, ela nos favorece a crescer. E se ela nos favorece a crescer, ela também é unidade de saúde. E se ela nos dá a experiência de fracasso, de frustração, ela muitas vezes também pode ser um processo de doença. Então, compreender a família é um dos primeiros passos para a abordagem domiciliar. Como? Lembrando sempre dos princípios do SUS, de integralidade, universalidade e equidade, eu preciso compreender que o indivíduo é mais do que um diagnóstico clínico. Então, não é porque ele está doente que eu vou tratar a doença. Eu tenho que tratar todo esse contexto familiar, toda essa dinâmica familiar. Esse está mais um desafio do SUS. Aqui são alguns exemplos de família, né? Família unitária, que ela é composta por uma pessoa só, geralmente caso de viúvas sem filhos ou pessoas solteiras sem filhos. Família monoparental, família que é constituída por pais biológicos e o filho, ou os filhos, independente de vínculos externos. Aquela pessoa que decide morar sozinha apenas com o seu filho. Família nuclear é formada pelos familiares consanguíneos, com referência, ou seja, um casal e seus filhos. Família extensiva é constituída por uma geração, podendo ter muitos vínculos colaterais, como tios, primos e padrinhos, que habitam no mesmo território ou muito próximo. Família reconstituída, aquela família que se organiza, teve uma nova configuração, sofreu ruptura e teve um novo formato, né, que se constitui meus filhos, seus filhos, nossos filhos. Família institucional, aquela família que tem função de criar crianças e adolescentes e grupos afins, os conventos, abrigos, instituições. Família homossexual é constituída pela união do mesmo sexo, que constitui um casal que pode adotar filhos.
E família funcional é formada por pessoas que moram juntas, desempenham papéis parietais em relação a uma criança ou adolescente. A ideia de família, que eu gosto muito, é dessa construção de experiência, dessa construção positiva ou até mesmo negativa, mas que dão ao indivíduo a capacidade de amadurecer, a capacidade de experimentar novas possibilidades de interações pessoais e até trabalhar no ciclo de saúde e de doença. Aqui nós temos uma descrição básica dos ciclos de vida, que a gente chama de ciclo de vida comum e do ciclo de vida popular. No ciclo de vida comum, nós temos adultos, jovens independentes, o casamento na sua estrutura, nascimento do primeiro filho, família com filhos pequenos, família com filhos adolescentes, o ninho vazio, que é a saída dos filhos, a aposentadoria e o final da família, o estágio mais final da família, que a gente chama de estágio tardio, que é a velhice. Então, esse é numa sequência mais descrita nos livros, eu vou dizer que é um modelo para poucas da população, mas é essa ordem. Do que a gente trata de vulnerabilidade, de populações mais frágeis, a gente vai falar da fase do ciclo de vida mais popular, que é uma família composta por jovem adulto, geralmente o filho que começa a trabalhar com 10 anos de idade para ajudar a sustentar a casa, tem irmãos menores, então ele passa a assumir papel não correspondente à sua faixa etária, tendo que amadurecer mais rápido. Família com filhos pequenos, muitos filhos, filhos cuidando de irmãos tão pequenos quanto. Família no estágio tardio, então famílias que a fase biológica ainda é de reprodução, porém ela já está num ciclo mais tardio. Um exemplo, uma família onde a mãe tem 40 anos e ela já é avó. E então, no ciclo biológico, ela ainda pode reproduzir, mas ela já está numa fase de ciclo tardio. E esses ciclos de vida, eles se repetem. Então, por isso, eu vivo num ambiente onde esses ciclos são muito presentes, a reprodução dessas estruturas vai se perpetuar. Então, aqui a gente discute muito gravidez na adolescência, aqui a gente discute muito o trabalho infantil, aqui a gente discute muito a desestruturação familiar, não que ela não possa ocorrer em outras esferas, mas ela ocorre mais onde o ciclo se perpetua. Essa imagem, ela sinaliza para a gente esse ponto inicial do nascimento, que nós classificamos com o parto, criança, adolescência, noivado, matrimônio, casamento, nascimento, consolidação da família, crise de meia-idade, em torno dos seus 40, 45 anos, idade madura, a partir dos 60 anos, já me torno avó, a partir dos 65, 60 anos, penso na aposentadoria, quando estou aposentado, o que irei viver? Entro no processo de velhice a partir dos 80, 85 anos e morte. Esse é um descritor esperado do ciclo de vida biológico, mas nem sempre essa dinâmica acontece. Na verdade, na grande maioria das vezes, essa dinâmica não acontece. Quais são os impactos de ciclos de vida roubados, vou dizer assim? Eu diminuo as fases de desenvolvimento e gero mais agravos à saúde. Então, em que sentido? Se eu tenho aqui uma gravidez na adolescência, se eu tenho aqui um casamento que se desestruturou várias vezes por agressão e novos casamentos, eu vou gerando componentes emocionais de frustração muito grande diante de um contexto familiar que vão impactar de modo significativo na saúde das pessoas. Uma das primeiras coisas no cuidado familiar é respeitar as defesas e remover culpas.
Não interessa o que aconteceu, quem foi culpado ou não, essa dinâmica não interessa para a equipe que atende. Ela interessa para a equipe manter uma boa comunicação entre os familiares e entre a família e com a família, de modo que tudo seja claro e que todos entendam que são apoiadores e todos entendam que para a melhora daquele processo de doença, para aquele pleno restabelecimento, todos precisam estar comprometidos. Reforçar que a família é uma identidade, que todos caminham juntos e que sempre tem um significado de estar junto. Explicar a história da doença, explicar o que aconteceu e respeitar o significado dela para a família, como que a família vai reagir frente àquela situação de doença. Lembrar da história do seu José, ele sofreu um ferimento por arma de fogo, ficou com uma paralisia permanente. Qual o significado disso para a família? Vai impactar, ele era o provedor da casa, agora vai viver de ajuda, vai aposentar, não vai. Isso vai ter um significado para a família que vai repercutir na sua dinâmica. Então, eu preciso compreender isso. Aumentar o sentimento de união familiar, isso é muito importante que a equipe tenha sensibilidade nesse quesito. Porque não adianta ficar condenando ou mesmo vitimizando as pessoas dentro desse contexto familiar. E manter sempre uma presença empática com a família, se colocar no lugar da família. Essa família sofre, essa família precisa de apoio, principalmente em doenças graves, e eu preciso me colocar no lugar dela. Então, uma das ferramentas mais interessantes para reconhecer uma família e identificar o que é uma atenção à família é o que nós chamamos de genograma familiar. Não é uma árvore genealógica, na verdade o genograma ele fala do contexto familiar, de como aquela pessoa se relaciona com a família. Então a ideia é mostrar essa ferramenta e lembrar que essas informações contidas no genograma, elas seriam como um retrato da família naquele momento. Mas, como uma foto, você vê, né, as pessoas sorrindo naquele momento, nem sempre aquilo é igual. Então, a mesma coisa acontece com o genograma. Ela pode ter seu fluxo variado. É o mapa visual dessa família, mas já dá um indício de como a família é. E ela pode ser modificada constantemente. Aqui nós temos um exemplo de um mapa familiar, de como ele vai ficar, do seu esqueleto, né? O que ele deve compor? Esse mapa familiar, como eu falei, ele é a ferramenta de conhecimento familiar. Então, é muito importante que nos prontuários da atenção domiciliar esse mapa exista, porque é como se fosse uma foto. A partir do momento que todos os profissionais que fazem parte do NASF observam esse mapa e sabem compreendê-lo, vão entender a dinâmica daquela família. Então, o que deve ter no mapa familiar? O nome das pessoas, as idades desse grupo, o estado conjugal ou marital, casamentos prévios, filhos, doenças significantes, datas de eventos traumáticos, ocupações, emoções de proximidade, distância, conflito entre os membros da família, relações significantes ou com outros profissionais ou até mesmo com a comunidade. Então, cada símbolo deste mapa familiar, ele vai me dar uma informação de como é essa família. Aqui nós temos os símbolos que são usados para montar um genograma. Então, o quadrado representa o homem, o círculo a mulher. Círculos ou quadrado com o X ao centro significam morte. E geralmente a idade é inserida dentro do elemento para determinar o homem ou mulher. As linhas, elas indicam relações. Então, linhas contínuas, linha de casamento, linha contínua com traço, linha de separação, linha de união, pontilhada, união estável, linha com 2 pontos, divórcio, casal gay, dentro do símbolo vai ter um triângulo para dizer esse tipo de família. 2 linhas, proximidade, 3 linhas, muita proximidade ou até fusão, linhas pontilhadas, distancionamento, linha sinuosa, relação conflituosa de muita instabilidade, relação próxima, porém com conflitos, relação próxima, mas muito conflituosa. Toda vez que nós identificamos isso no genograma,
e nós observamos essas relações entre as famílias, aí a gente já começa a pensar como é a vivência daquela família em si. Então, nós temos aqui um modelo simples de genograma, e esse modelo é constituído por 3 gerações. Maurício e Cleonice, que casaram e têm 2 filhos, homens. Marcos, que é a segunda geração. Joaquim e Francisca, que tem Maria Batista, Dona Maria Batista, que casada com Marcos, tiveram 4 filhos. Pedro, Bruna, Davi e Felipe. O que representa nessa, aqui a gente coloca a idade e as uniões estáveis no formato de casamento. Considerando então agora um genograma mais complexo, nós temos a família Silva, que ela é composta por 3 gerações, que é a ideia sempre, com estágios de morte, é o que a gente vê aqui, com relação de filhos, um filho, né, o Silvio dessa relação. Essa relação de Silvio com Sônia tiveram outros 3 filhos, sendo desses 3 filhos, nessa linha tracejada aqui me diz quem mora na mesma casa. Então, aqui eu tenho Carla e Ricardo, que ainda vivem com Silvio e Sônia, embora eles tenham uma relação de distanciamento, mas são casados. Carla mantém com os pais uma relação muito próxima, bem como a Sônia com os seus pais. Então, o que a gente tira de informação desse genograma é o conflito familiar e os personagens que podem ajudar a aproximar essas famílias. Isso é muito interessante quando a gente consegue identificar esses conflitos e saber em que ponto é possível ajudar, de que maneira é possível auxiliar em caso de necessidade para a organização ou mesmo em situações de conflito de doença. Está aqui mais um modelo de genograma, com o nosso objeto de olhar essa terceira geração, para essa mulher ao centro, que já foi casada com Antônio, que teve um filho, Sérgio, que está em idade pré-escolar e tem relatos de agressividade, bem como Glória, tem problemas de obesidade, depressão crônica, vítima de violência, dona de casa, que se relaciona de forma conturbada com Sérgio, que tem problemas de alcoolismo, de tabagismo e de dependência química, de farmacodependência, com quem teve 3 filhos, sendo um natimorto, Gustavo e Rebeca, que os 2 se classificam sem problemas aparentes. Mas podemos observar que a história familiar de diabetes na vida de Glória é algo comum, vindo de pai e de mãe. Então, a história familiar, do ponto de vista, ela se repete em relação às doenças crônicas. Então, o que nós podemos observar? Que além do ponto de vista emocional, do componente de saúde, também é importante que essa mulher seja alvo de atenção, que seja o que a gente chama de sujeito alvo, né? De sujeito que vai ser mais observado dentro desse contexto familiar. E complementando o genograma, nós temos o ecomapa, que do ponto de vista de instrumento de avaliação familiar, ele vai dar os referenciais relacionados a outras pessoas com que aquela família se relaciona, bem como instituições, unidades de saúde ou mesmo lazer, que fazem parte do contexto daquela família. Em relação ao ecomapa, nós vamos ter um indivíduo ou a família ao centro e as suas inter-relações, seja com o trabalho, seja com a escola, seja com o posto de saúde, e de que maneira essa relação pode contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Então, aqui nós vamos ter as estruturas familiares e as suas inter-relações. Relações tênues e incertas são do tipo pontilhada. Relações fracas, que requer pouco compensatórias,
elas são mais finas, nesse sentido. Relações fortes, compensadoras, que não são estressantes, que são de apoio, elas são grossas. E relações fracas, cheias de conflito e estressantes, são com essa ondulação. Então, a partir do olho nessas estratégias, nós vamos entender a dinâmica social desse grupo. Então, vamos lembrar o seu José, vítima de ferimento por arma de fogo. A cuidadora sofreu agressão pela cuidadora. A esposa estava extremamente cansada porque não sabia lidar com o paciente direito, com o marido nas condições que ele estava. Então, quem eram o grama e o ecomapa dessa família? Então, a esposa Marilda, com uma relação conflituosa com José, os filhos, uma relação frágil e de distanciamento, a própria família, uma relação frágil e de distanciamento. De quem ele recebia maior apoio era da igreja, uma relação mais forte. O posto de saúde dava maior apoio ao seu José, mas não tinha relações com grupos recreativos, com amigos. Na empresa, conflituosa devido à intercorrência do acidente. Então, olhando rapidamente, poucas relações de apoio e muitas relações de conflito. Isso interfere muito no processo de melhora do quadro ou mesmo gerando um adoecimento para toda a família. Para a gente compreender mais um modelo de ecomapa, agora num contexto familiar, e as relações com a escola, com a recreação, com a família, com o serviço social, com a igreja, com serviços de saúde, com o trabalho e com amigos. Então, esses elementos compõem mais. Com amigos você vê distante, com a família conflituosa, com o trabalho com reforço, mas não tão fortalecido. E do ponto de vista mais fortalecido, se tinha com a igreja, com a escola dos filhos mais adolescentes e um pouco com o processo de recreação. Considerando que, do ponto de vista social, essa família ela está bem amparada, embora com conflitos, bem amparada se comparado com a família anterior. Então, reforçando o melhor em casa faz parte de mais uma estratégia do fortalecimento da atenção básica. E aí a gente vai finalizar esses 3 elementos importantes, tem muitos outros, mas esses são os principais no ponto de vista mais dinâmico. E nós vamos continuar com os assuntos voltados ao sistema de saúde e o seu aprimoramento, lembrando que nós somos parte desse processo de construção do SUS. Obrigada e tenha um ótimo estudo. Aqui algumas referências que foram utilizadas para a elaboração deste material e estão à disposição na internet, mas no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, bem como na Fundação Nescom, tem bastante coisa para pesquisar, para ler a respeito dessas diretrizes.